Essa aula está sendo gravada para a turma de introdução a ferramentas de pintura digital do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você. Essa aula é gravada com material de revisão para os alunos que estão matriculados e estão assistindo comigo aqui ao vivo, nesse exato momento. Né? A gente está tentando manter no YouTube uma playlist que segue nosso plano de ensino. Se você ver as aulas na ordem, vai fazer um pouco mais de sentido. Isso vale também para os nossos queridos alunos matriculados. Se vocês assistirem as aulas na ordem que eu estou gravando elas, talvez faça mais sentido para vocês. Essa é a esperança. E a gente deixa esses vídeos disponíveis e públicos, não é monetizado. O objetivo desses vídeos ficarem públicos é ajudar as pessoas. Então eu espero que essa aula ajude alguém em algum momento. Beleza? Então vamos lá. A gente já passou pelo módulo 1, então a gente viu basicamente algumas das ferramentas do software Krita, que é o software que está aberto aqui. Eu vou abrir ele de novo porque eu tenho tempo. Então vamos abrir de novo o Krita, esse camarada aqui. Né? Então a gente viu algumas ferramentas do Krita, como é que funciona a ferramenta de desenho, ferramenta de seleção, a gente viu um básico da interface e agora a gente vai falar um pouco mais sobre a criação de imagens, ou pelo menos o início de criação de imagens. Né? E eu quero começar falando também sobre as etapas de produção de um desenho, né? Então eu quero tentar chegar na parte disso. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está vendo configurações de imagem para impressão de peças para jogos, que é basicamente configurar a imagem antes de começar a desenhar ela. Né? E técnicas de desenho e pintura é, de novo, uma visão superficial sobre o que a gente faz quando a gente começa a desenhar. Tá? Então, qual que é o espaço. Tá? Isso tudo vai desembocar numa tarefa que a gente vai ter em sala de aula, que é criar rascunhos em arquivos adequados para impressão. Né? Então, eu vou ter instruções para vocês em breve. Tá? E aí, eu separei aqui algumas imagens de referência, né? E aqui a gente vai criar uma imagem nova seguindo um pouco essas referências minhas, tá? Então, quando eu venho no Krita, o Krita está aberto aqui. Por padrão, ele vem com essa tela de boas-vindas aqui, onde você pode ver as imagens recentes. Eu limpei todas as minhas imagens recentes, estou começando uma nova vida hoje. Eu não estou com as minhas novidades do Krita habilitadas, mas você pode ver as novidades do Krita aqui se você habilitar. E aqui eu tenho dois comandos: abrir uma imagem que já está em andamento ou criar uma nova imagem, que é o que a gente vai ver agora. Tá? Então eu vou clicar aqui em nova imagem, né? Todo mundo está vendo? Então tá bom. Então criei aqui nova imagem e apareceu essa tela gigante com 1 milhão de configurações. Eu vou até ampliá-la mais ainda aqui. Tá? Essa imagem aqui, ela está me dando as opções de criar um documento customizado, um documento que é uma cópia de algum conteúdo que eu tenha copiado do computador. Então, um clipboard é quando você copia alguma informação de imagem no seu computador. Ele me dá esse clipboard, que é uma armazenamento temporário. Ele tem templates de animação, então, animação ocidental e oriental. Né? Então, os templates que seguem as escolas ocidentais e orientais. Templates de quadrinho, né? Então, quadrinho europeu, quadrinho americano, quadrinho japonês, e não faço ideia o que é o A4 Iron Grid, mas se vocês souberem, depois me contem, né? Esse é um formato novo para mim. A gente tem os formatos de design, né? Que é o design de cinema, né? Design de apresentação, né? Que seria os formatos de impressão, né? Formatos de web. A gente tem formatos fotográficos e tem formatos de textura, que eventualmente a gente vai chegar lá, porque a gente vai ver modelagem 3D no curso de jogos. Mas eu não preciso de nenhum desses aqui, eu quero ficar aqui em cima ainda. Eu quero vir no meu Custom Document. Então, apesar de ter todas as opções, eu não vou usar nenhuma delas. Espero que vocês usem na vida de vocês, mas eu não tenho necessidade de usá-las agora. Então aqui eu tenho duas abas, uma aba de dimensões, uma aba de conteúdo. Tá? Na aba de dimensões, eu vou ter aqui modelos pré-definidos. É um pouco deles que eu quero falar hoje. A largura e a altura da minha imagem, a resolução da minha imagem. Né? Eu posso salvar a imagem já aqui, eu já tenho uma opção de salvar a imagem com. Tá? O modelo de cor da imagem, a profundidade de cor dessa imagem, né? E o perfil de cor dessa imagem. Eu posso, inclusive, buscar aqui outros espaços de cor, se eu quiser pesquisar aqui. Na aba de conteúdo, eu tenho o nome, né, do meu arquivo,
que eu estou criando, quantas camadas ele tem, qual que é a cor de fundo, qual que é a opacidade da cor de fundo, né? E como que esse background vai ser tratado. Se ele é uma camada comum, se ele é só a cor da tela, né? Se ele é um layer de preenchimento. O mais comum é a gente usar como raster, porque se eu quiser desenhar nesse fundo, eu posso. Se eu colocar nos outros modos, talvez desenhar não seja tão confortável. Tá, então, tem todas as opções, mas o que eu quero falar aqui? Tá? O que são formatos de arquivo adequados para impressão? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um formato de arquivo para impressão. Então, para isso, eu trouxe algumas imagens. Yay! Tá, eu tenho aqui também, fisicamente comigo, né, os alunos que estão comigo em sala de aula estão vendo, eu tenho 2 folhas de papel A4 aqui. Né? Então, essa folha de papel aqui, ó, a folha mais comum que a gente tem aqui no Brasil, né, é a folha de papel A4. Isso aqui, na verdade, é uma padronização de formato. Então, para eu poder criar um arquivo digital para imprimir aqui, é bom saber do que se trata. Aí, só para vocês entenderem o que é o papel A4, vamos começar vendo o que são os tamanhos de papel que a gente tem no mundo. Essa é uma figura de uma pessoa de 1,82 m, tá? Então, 1,82 m e 1,83 m. E a gente tem a folha base que a gente possui no mercado, é a folha A0. É o modelo de folha A. Ela sai assim da fábrica. Gigantesca. Olha o tamanho dela comparado com o nosso amigo aqui. Né? Dá para o cara usar de cobertinha se ele quiser dormir debaixo dessa folha de papel. Né? Ela é enorme. Se eu dividir essa folha no meio, inclusive eu tenho aqui Então, o A0 é isso aqui tudo. Se eu dividir no meio, essa metade aqui ó, passa a ser o quê? Uma folha A1. Né? A folha A1 ainda é gigantesca. Né? Ainda é gigantesca, ela é enorme. Né? É difícil até de manusear. Né? Se eu dividir a folha A1 no meio, então eu tenho a folha A1. Dividir no meio, eu vou ter uma folha A2. Então, vocês estão percebendo que cada número indicado aqui é o número de divisões que foi feito na folha original? Então, quando a gente fala de A4, quer dizer que a folha original A0 passou por 4 cortes. Então, ela foi cortada pelas metades 4 vezes. Então, eu cortei o A2 pela metade, eu recebi uma imagem A3. Eu cortei o A3 pela metade, eu recebi uma imagem A4. E se eu continuar cortando, eu vou ter o A5, o A6, o A7, o A8, o A9, o A10 e assim por diante. Né? Esses formatos, vamos voltar aqui, ó. O A4, que é o nosso formato mais comum de impressão, né? Dá para ver que ele é bem mais fácil de manusear a mão aqui, né? Se a gente comparar ele com o nosso bonequinho aqui. Você pode comparar também isso montando uma folha A0, né? Combinando folhas A4. Se você pegar 2 folhas A4 e emendar uma na outra, você vai ter uma folha A3. Se você emendar 4 folhas A4, você vai ter uma folha A2. Você consegue reconstituir esse tamanho em casa, se você quiser. Tá? E aí, vamos lá. O que é um tamanho bom para impressão para a gente? Bom, para saber o que é o tamanho bom para impressão, tem que saber aonde que você vai imprimir isso. Se você for imprimir isso na sua casa, numa impressora caseira, né? Então, deixa eu abrir aqui. Eu tenho uma foto de uma impressora igual a minha. Essa impressora aqui, que é exatamente igual a minha, é uma impressora que só vai aguentar uma folha A4 ou algo um pouco maior que uma A4, mas que não é um formato tão distante assim, tipo um ofício, que é uma folha um pouquinho maior que a A4, vai aguentar. Então, se eu for fazer todas as impressões dos meus trabalhos em casa, o tamanho ideal para mim é o A4. Não vai caber um papel maior na minha impressora. Ou então, se eu for fazer um formato maior, eu vou ter que ficar o quê? Colando as folhas. Fazendo uma colagem para poder ter uma folha maior. Vamos supor que você está fazendo um jogo de tabuleiro para um trabalho de faculdade. Vamos fingir. Vamos imaginar. Vocês estão fazendo um jogo de tabuleiro para faculdade. E você tem que entregar esse jogo físico, impresso. Onde vocês vão imprimir ele? Se você vai imprimir em casa, provavelmente você tem que planejar todas as peças para serem impressas, né, numa impressora A4, assim, num formato A4.
Se for usar uma gráfica, dependendo da gráfica, você consegue imprimir em formatos maiores, né? Uma impressora profissional industrial, eu tenho uma foto de uma aqui, né? Ela é gigantesca, cabe a folha A0 nela, né? Ela consegue imprimir imagens gigantescas, né? Aqui dá para ver até a escadinha que a pessoa vai ter que subir para poder chegar na impressora. Dá para ver que um ser humano em pé é da altura de cada um desses pedaços da impressora. E no caso dessa impressora, cada uma dessas torres imprime só uma cor. Então tem esses 4 torres aqui, não é porque são 4 impressoras não. Isso é uma única impressora que imprime 4 cores, cada torre imprimindo uma cor. Vai caber uma folha bem grande aí, né? Então, se você for fazer o uso de uma gráfica profissional, você pode perguntar para a gráfica, tipo assim, qual que é o tamanho máximo de folha que você trabalha, né? Vai ficar mais caro também, tá? Quanto maior a folha, mais cara vai ser a impressão, tá? Então é algo a se pensar, né? Então, beleza. Eu tenho aqui as medidas em milímetros, né? E vamos pensar bonitinho. Vamos pensar que eu vou fazer para imprimir em casa, tá? Vamos pensar bonitinho, vou imprimir em casa. E vou imprimir tudo em folhas A4. Então, vamos lá no Krita e vamos escolher aqui, ó. Chegando aqui no A4, eu tenho 2 formatos de A4 aqui, ó. Um A4 300 ppi e um A4 600 ppi. Então agora eu já acabei de complicar minha vida de novo, porque agora eu não tenho só que escolher um A4, eu tenho que ver qual A4 que eu vou escolher. E se eu for colocar as medidas aqui, ó, se eu for colocar as medidas aqui, estava em milímetros, não é isso? Então vamos colocar as medidas manualmente. Já que ele tem 2 opções, e eu fiquei com medo e assustado porque tem 2 opções, né? É assim que começa o fim do mundo, é o apocalipse, né? Você escolheu um A4 300 dpi quando devia ser um 600, é assim que tudo dá errado. Então vamos fazer manualmente. Deixa eu escrever aqui. Qual que era o tamanho mesmo lá do meu tamanho aqui? 210 por 297. Então aqui eu vou pôr 210 de largura por 297 de altura. O que ele vai me informar? E agora a gente tem que ler o rodapé da minha imagem aqui, ó. Ele está falando que ele vai criar uma imagem que tem 794 pixels por 1.123 pixels. Então é isso que ele está me falando. Ó, se você criar uma imagem de 210 por 297 com uma resolução de 96 pixels por polegada, né, ou ppi, né, você vai ter 794 pixels de largura por 1.123 pixels de altura. O que isso quer dizer, pelo amor de Deus? Por que eu tenho que escolher isso aqui? Qual é o sentido da vida que eu tenho esse valor, resolução para escolher agora? Né? O que está acontecendo? Então, vamos tentar entender uma impressora. Eu vou pegar um outro programa de pintura aqui, só para deixar o Krita aberto. Eu quero deixar o Krita aberto, eu não quero sair dessa tela. Então, eu vou pegar um outro programa de desenho aqui, só para não sair na minha tela aqui. Né? Então, vou pegar um outro programa só para... Relaxa, tá, gente? Então, o que acontece? A minha impressora, ela vai ter, tipo, lá o cabeçote de impressão dela, né? Ela vai ter o cabeçote de impressão dela. E esse cabeçote, ele não vai fazer uma linha. Ele não vai fazer uma linha de desenho. Não é assim que a impressora funciona. A impressora, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer pontos, um ponto do lado do outro. Então, ela vai ficar fazendo pontinhos. Esses pontos que ela faz, né? Deixa eu pegar um pincel melhor, que esse pincel que eu peguei foi ruim, tá, toda a vida. Vou pegar Então ela vai fazer isso. Se eu fizer os pontos muito próximos, muito próximos, quando você estiver vendo na distância, você vai ver a linha. Você não vai enxergar os pontos, eles estão muito próximos para você enxergar ele. Quanto mais próximos os pontos, mais difícil vai ser você identificar que ele é feito com pontos a sua impressão.
Então, quando eu falo que eu quero aqui uma resolução, cadê nosso amigo Krita aqui? Uma resolução de 96 pontos por polegada, ou pixels por polegada, né? O que ele está me falando aqui? Vamos lá, voltar nesse outro programa aqui. A cada 2,5 centímetros, mais ou menos, que é o tamanho de uma polegada, é 2,5 centímetros, não é isso? Não é aproximadamente isso, uma polegada? Quanto que é? Aproximadamente 2,5 centímetros, né? Então, em 2,5 centímetros, né, no espaço de 2 centímetros, opa, 2 centímetros, 2,5 centímetros, deixa eu escrever melhor isso aqui, 2,54 centímetros, ele vai desenhar o quê? Ele vai poder desenhar 96 pontos. É isso que ele está falando, ele vai pôr 96 pontos de tinta no espaço de 2,5 centímetros. Quando eu estou aumentando a resolução, eu estou falando que eu quero colocar mais pontos nesse espaço de 2,5 centímetros. Tem uma pergunta do Abel? Diga. Não, em qualquer direção, né? Vertical ou horizontal. O que acontece é o seguinte, imagina que para cada linha que ele vai fazer, né, ele vai fazer 96 pontos na horizontal e na vertical, né? Então ele vai fazer 96 pontos aqui também. Então tipo 96 vezes 96? Eu não sei. Isso aí já é matemática demais para mim. A questão é que, tanto na horizontal quanto na vertical, ele vai permitir que a impressora faça 96 pontos ali, que é a resolução que ele tem. Então, esse é o que eu estou falando para ele. Então, o que acontece é, tá, mas esse valor é bom? 96 pontos por polegada é um valor bom? Depende. Depende. Existem algumas convenções de resolução, né? Então, deixa eu explicar uma coisa sobre papel aqui. Nem todo papel é liso. Alguns papéis têm a superfície super porosa. Quando você vai no microscópio, você vai ver ele, a superfície não é lisinha. Tem papel que a ondulação é mínima. Então, papel de jornal, por exemplo, que é um papel bem mais... Eu não gostei dessa caneta também. Estou dificuldade para escolher uma caneta hoje. Jornal. O papel de jornal, ele é muito poroso. Esse papel sulfite, que é o papel que a gente usa para imprimir os trabalhos de escola aqui, as provas, ele é bem mais liso. O que acontece? Se eu colocar uma resolução muito alta aqui, esse papel vai absorver mais a tinta e vai esparramar, então talvez um ponto e o outro eles entrem em conflito. Eu não preciso de uma resolução tão alta. O papel sulfite, eu já posso colocar os pontos bem próximos um do outro, que não corre o risco dessa descompensação, né? E aí, de novo, isso é uma convenção baseada no nosso olhar. O olho humano, ele vai conseguir enxergar esses pontos na média, dependendo, obviamente, da saúde visual de cada pessoa, né? Eu uso óculos, eu não vou enxergar nada de perto, então é tudo um borrão para mim, eu uso óculos exatamente para perto, então se você fizer 96, 300, 600, eu não vou ver diferença. Eu vou ter que pôr meu óculos, porque eu vou ver só um borrão, mas quando eu colocar meu óculos, eu vou enxergar a diferença dependendo da resolução. O que acontece? 96 pontos por polegada é considerado uma resolução baixa. Mas não é impossível que você use ela para imprimir uma coisa que vai ser vista de longe. Vocês já viram um outdoor impresso na vida de vocês? Vocês já viram propaganda que, né, tipo, compre... Já viu um outdoor impresso na rua, em algum lugar na vida? Vocês estão aqui comigo? Não sei se vocês já viram, porque agora os outdoors estão virando um outdoor de LED, né? Então está virando de luz. Mas o raciocínio é o mesmo. Um outdoor, eu vou ver ele só de longe. Então eu posso usar uma resolução super baixa nele, porque ninguém vai ficar perto do outdoor para ver as coisas. Então eu vou usar uma resolução baixa com umas gotas de tinta grande. Então, um outdoor, eu posso fazer uma imagem com 16 pontos por polegada, que está tudo bem. Mas uma imagem que você vai pegar na mão já é muito diferente. A gente tem uma pergunta, não peguei seu nome ainda. Luiz, você tem uma pergunta? Cara, vamos lá.
Existe uma relação, porque o que acontece? Para você fazer um papel mais denso, você provavelmente vai ter um papel que é mais pesado, né? Mas tem mais a ver com a espessura, quando a gente fala de gramatura, ou de quantos gramas por metro quadrado, né? Essa gramatura geralmente tem a ver com a grossura do papel, e não com a porosidade dele. Então, pode ter uma relação onde você fala assim, ah, não, esse papel, eu tenho a mesma versão do papel, que a espessura é a mesma, mas eu estou tendo duas gramaturas diferentes. Então pode ser que tenha uma relação que você consiga fazer. Mas objetivamente não. Objetivamente a gramatura tem a ver com a espessura dele. Quanto mais grosso o papel, mais pesado ele é, então mais gramas por metro quadrado ele tem. Tá? Vocês estão fazendo matemática também enquanto vocês fazem isso, né? Porque eu estou falando de vários números aqui. Então, o que acontece? Para o jornal, 150 pontos por polegada já funciona. Porque a tinta cai, o papel absorve, o papel é poroso, se você colocar 150 pontos por polegada num papel jornal, meio que já dá certo. Então, já está ok. O meu papel sulfite, ele consegue aguentar muito mais pontos que isso. Então, ele aguenta o dobro de pontos por polegada. Esse aqui é o nosso padrão de impressão média do mercado. Um padrão de impressão média de mercado é 300 pontos por polegada. Então, a maioria das impressoras consegue fazer isso, né? Tem esse tipo de resolução, ela consegue imprimir com essa proximidade os pontos de tinta, e o papel que a gente usa com mais frequência suporta essa resolução. Então, esse é o formato mais comum, e é o formato que você vai encontrar com mais recomendação. Se você fizer um arquivo de 600 ppi, não vai te dar mais qualidade. Não garante, porque se a sua impressora não consegue imprimir com essa resolução, não adianta você ter ela no arquivo. Ele não vai reconhecer esse espaço para criar um novo ponto. Então, só uma resolução de altíssima definição é que poderia fazer isso. Mas em comparação, fica bem mais caro também. Porque imagina que ela está colocando o dobro de pontos por polegada para cada linha. Se a gente pensar que a gente está fazendo áreas, é bem maior do que isso o nível de tinta. Então fica bem mais cara a impressão. E visualmente, para o nosso olhar, não faz diferença. Nosso olho, vendo um papel, ele não vai identificar só de olhar um papel a diferença entre 300 e 600. Nosso olho não tem uma resolução tão alta assim, para conseguir distinguir um do outro. É mais ou menos se você estiver vendo uma tela distante, uma tela 4K e uma tela Full HD. Na distância, elas não fazem diferença. Você tem que chegar perto para ver a diferença do 4K para o Full HD. Uma TV que tem 1920 pixels por polegada, se você chegar perto dela, talvez você consiga ver os pixels e na de 4K você não consiga, mas na distância, seu olho já não percebe mais. Então ele já meio que, se a imagem está nítida e está boa, você não vê a diferença. De novo, na distância. Eu não sei qual que é a distância da sua TV do seu sofá, né? Se você senta pertinho da sua TV, provavelmente você consegue ver a diferença no 4K para o Full HD. Diga. Se o retorno dessa resolução maior é assim, para que tipo de situação? A gente tem situações de fine print. Fine print é quando eu estou tentando reproduzir o mais próximo possível alguma arte original que possui gramatura de detalhe maior do que uma impressão. Então, por exemplo, se eu vou pegar uma arte de museu, né? Vou pegar uma arte, eu não sei se vocês foram ver o Yoshitaka Amano quando estava aqui, algumas das impressões que trouxeram vieram do estúdio do Yoshitaka Amano. Então, né, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver essa exposição, lá tinha uns exemplos desses tipos de impressão de altíssima definição. O cara está desenhando no papel com um pincel. Então ele vai pegar um pincel que é super fino, que é mais fino do que o cabeçote da minha impressora. Se eu tentar pegar essa imagem e pôr ela 300 dpi e imprimir em 300 dpi, eu não vou pegar essa pincelada. Eu não vou conseguir reproduzir ela, porque eu não tenho nada tão fino na minha impressora. Então eu tenho que achar uma impressora que faz uma impressão mais fina para pegar esse detalhe que a pessoa fez na arte original dela. Né? Também vai valer para informação científica. Quando eu estou pegando informação que é feita com dados, eu preciso imprimir esses dados, então não importa se eu estou vendo, importa se o dado está registrado. Então, toda vez que a gente vai falar, por exemplo, de profundidade de cor, ou de informações que vão além da capacidade de enxergar, ou de ouvir, ou de perceber do ser humano, a gente pode estar esbarrando numa situação onde eu estou fazendo um registro científico do dado. Ou seja, mesmo que eu não perceba, eu sei que a informação está lá e eu preciso registrá-la de alguma forma. Né? Então, nesses casos, a gente teria uma resolução maior. Beleza? Mas eu estou desenhando digital para mandar bobagem. Não tem por que eu gastar isso. É porque mídia física não tem jeito. Principalmente artes que já foram feitas
pré-computador, artes clássicas. Então o cara estava usando um pincel que era só um fiapo de pelo mesmo, e pintando coisas muito delicadas. E pintando em tamanhos gigantes. Muitas das pinturas antigas eram enormes, as pinturas do Rembrandt às vezes eram muito grandes. Então, para eu poder reproduzir isso ainda num espaço menor, talvez eu precise realmente falar, não, peraí, eu estou pegando realmente todas as pinceladas desse cara, estou pegando toda a informação que está lá. Então, nesse caso, faria sentido a gente aumentar a resolução. Mas para a gente aqui, no curso, estamos felizes com isso aqui, né? Isso aqui já vai deixar a gente bem feliz. A gente não precisa mais do que isso, tá? Não é necessário, tá? E, no geral, a gente está desenhando com lápis no papel, a gente não está usando nenhum tipo de material tão fino assim que não possa ser escaneado, fotografado e reproduzido com a impressão de 300 dpi, tá? Então a gente consegue viver bem com 300 ppi ou dpi, né? Vocês vão reconhecer às vezes esse nome como dots per inch ou pixels per inch. É a mesma coisa, tá? Conceitualmente é a mesma coisa. É pixels por polegada e vai virar pontos por polegada na impressora. Então, a impressora tem dpi, mas a tela tem ppi. Nada de muito grave, tá? Então, eu falei dpi aqui, não é tão problemático. Então, beleza. Se eu colocar aqui, ó, 300 dpi, ele vai me dar um documento de 2.480 pixels por 3.508 pixels. Já é uma imagem bem maior, né? Vocês lembram quanto que era antes? Vamos lá, vamos fazer o comparativo aqui, ó. 96. É uma imagem de 794 pixels por 1.123 pixels. Esse é o tamanho a 96. Quando eu coloco para 300, ele pula para 2.480 por 3.508 pixels. Também muda o tamanho da imagem. Uma imagem de 96 pixels, ele vai ter o quê? 13,6 mega, né, de RAM de uso. Ou seja, ele vai pegar a minha memória RAM do computador e vai usar 13 megas da minha memória RAM. O que para um computador que tem, né, no meu caso meu tem 12 GB de RAM, isso não é nada, né? Então, né, não faz nem cosquinha. Se eu colocar 300, ele vai usar 132 megas de RAM. Meu computador ainda vai achar suave, mas dá para ver que aumentou bastante. Isso também vai acontecer com o tamanho do arquivo. Se você está começando com um arquivo que tem 300 pontos por polegada, você vai ter um arquivo que tem mais pixels. E, consequentemente, ele vai ser maior, né? Então, fazer coisas para impressão é geralmente mais pesado em termos de uso de máquina e em termos de armazenamento de dados do que uma coisa que vai ser usada para tela. Tá? Geralmente, para tela, a gente não tem que preocupar isso. Até porque, geralmente, a nossa maior tela é uma tela 4K hoje em dia no mercado. Então, a gente vai ver depois o tamanho da tela 4K, porque papel vai até A0, né? Então, vai ter uma distância bem grande até onde a gente vai. E aqui, ó, o meu A4, ele já é quase as medidas de uma tela 4K. Então, deixa eu colocar 600 para a gente ver como é que fica. Com 600, ele vai ter 4.961 pixels por 7.016 pixels e vai gastar 531 megas de RAM. Não, meu computador ainda está aguentando isso bem, mas se eu abrir 10 imagens dessa ao mesmo tempo, meu computador vai achar ruim. Ele vai falar, gostei não. Pois é, eu nem entrei nessa resolução, né? Porque existe impressão... existe impressora que consegue fazer 1.200, né? 9.921 pixels por 14.032 pixels e 2.1 GB de RAM. Já ficou ruim até de levar para a gráfica, né? Mas, de novo, essas impressões muito finas, a gente tem assim, equipamentos, né, tipo, valores muito altos que a empresa entrega, exatamente são um ponto de competição. Se eu te vendo uma impressora que faz 1.200, você nunca precisa usar isso, mas eu estou te vendendo uma impressora que faz 1.200. Então, a gente tem muita resolução em tecnologia que é marketing, não é praticidade. Porque, afinal de contas, você não vai ficar fazendo no seu dia a dia imagens de 2 GB para poder ficar imprimindo, porque é muito pesado para o seu dia a dia, para o cotidiano. Então, é mais provável que você use uma imagem bem mais leve. E seu olho não vai enxergar a diferença
significativa para justificar você imprimir com uma resolução tão alta uma folha A4, por exemplo, que eu imagino que seja o tamanho da folha que cabe nas impressoras em média. Pode ser que sua impressora faça uma folha maior. E pode acontecer também uma situação diferente aqui, gente. Uma situação diferente é, tá, eu vou desenhar, eu vou imprimir no A4, mas o meu desenho, ele tem uma série de imperfeições. Ele é um desenho que eu faço e que minha mão treme, meu trabalho ele não é perfeito, ele tem uma série de percalços. Então é muito comum, isso é muito comum, por exemplo, em áreas de impresso como livro, quadrinho, board game talvez tenha um pouco disso também, que é, eu vou fazer o dobro do tamanho que eu preciso imprimir. Porque na redução da imagem, algumas dessas falhas de uma linha um pouco torta, um pouco trêmula, elas vão desaparecer. Então é muito comum a gente desenhar num formato que é o A3 com 300 ppi. O A3 com 300 ppi, ele vai ter 3.508 pixels de largura, 4.960 pixels de altura e vai gastar 265 megas. É bem pesadinho, é uma imagem bem pesada, mas para alguém que tem essa preocupação de não ter muito resquício das falhas manuais do desenho na impressão, essa é uma boa saída. Você desenha o dobro do tamanho que você precisa imprimir. Isso não funciona se você desenhar com com 4 vezes o tamanho ou com 8 vezes o tamanho. Se você vai além dessa medida, você começa a perder informação na redução. Na hora que você reduz a imagem para imprimir, some informação. Em vez de imprimir melhor, ou imprimir com mais detalhe, ou imprimir mais bonito, não. As informações elas podem sumir. Com o dobro do tamanho, você tem uma margem boa de segurança. Você consegue fazer a impressão para publicação com metade do tamanho, e se eventualmente você for participar de um evento que é um evento de fine art, de alguma coisa assim, você consegue imprimir o tamanho de 300 ppi no formato A3 mesmo, tá? De novo, se eu colocar 600 aqui, já vai ficar bem mais pesado, né? Então, eu não tenho necessidade de ter esse volume de pontos por polegada. Certinho? Tranquilo? Beleza? Então, lembrando, aqui ó, eu estou definindo geralmente por centímetros ou milímetros, tá? Centímetros ou milímetros. Mas eu tenho aqui ó, as pré-definições que o software me dá. Então aqui ó, tem todas as pré-definições com 600 e 300. Tem todas as pré-definições aqui, tá? Então, vamos lá. Passei pela primeira parte do menu. É tão difícil criar uma imagem, né? Nem parece que é só clicar. Mas vamos lá. A4, né? Vamos ser humilde, né? Vamos ser humildes. Vou imprimir A4, né? Meu notebook já está aí fazendo 7 anos de idade. Não sei se ele vai aguentar tanta coisa assim. Eu estou falando bem dele, mas... Vamos lá. Então, A4 com 300 pontos por polegada, uma imagem de 2.480 pixels por 3.508 pixels e 300 pontos por polegada de resolução. Basicamente, isso aqui e isso aqui é bem garantido para a gente. Vocês podem fazer os jogos de vocês com essa medida que está ok. Quem quiser fazer o dobro usando o A3 está ok também. Não tem necessidade de fazer A2, tá? Não tem necessidade de fazer A1. Você vai só sacrificar a sua máquina, tá só forçando o seu hardware. Não tem nada prático que justifica isso para nossa rotina aqui do curso de jogos. Ah, mas eu estou trabalhando numa empresa que pede. Beleza, a empresa pediu. Ah, porque eu fui trabalhar numa outra área. Beleza, é outra área. Eu estou falando especificamente. Para a gente aqui no curso, para os impressos que vamos fazer, não justifica a gente usar formatos maiores que A3 a 300 pontos por polegada. E minha experiência de carreira, que trabalhei inclusive fazendo arte para outdoor, galera. Eu nunca precisei fazer nenhuma arte que fosse superior a um A3 com 300 pontos por polegada para impressão. E eu já fiz ilustração para outdoor, que é gigantesco. E eu estava suando frio na reunião, quando o pessoal estava me convidando pela primeira vez para fazer isso. Na hora que o cara falou assim, ah, não, é um A3 com 300.
Eu estava morrendo de medo da minha máquina não dar conta de lidar com uma imagem tão grande. Aí na hora que eu descobri que não precisava preocupar, porque para imprimir outdoor eles reduziam os pontos por polegada, eu falei, então tá tudo certo. Abel, você tem uma pergunta? Pois é, eu realmente não acho que vale a pena, eu não acho que justifica lidar com arquivos tão grandes, para transportar, para lidar, para enviar. Eu não acho que justifica. É só você ter cuidado com a sua arte A3, que ela vai estar 1 para 1, não tem problema nenhum não, tá? Não acho que é necessário. Como eu falei, eu nunca precisei fazer uma arte maior que essa. Mas eu conheço artistas que fazem, tá? O que você tem que pensar é, isso vai ter um custo de máquina, tá? Vai ter um custo de transferência de arquivo. Talvez você tenha que fazer as conversões de formato antes de levar para a gráfica, talvez a gráfica ela não consiga lidar, ou então se você for imprimir em casa, você tem que ficar atento nas reduções, né, como você está reduzindo. Então, eu não acho que justifica, né, pelo trabalho de faculdade fazer isso, mas você pode, não é um crime, não existe a polícia do desenho, não existe alguém que vai bater na sua porta, tá fazendo o quê? Fazendo A2? Mão na parede. Não vai ter isso. Você pode fazer A1, pode fazer, não tem problema nenhum. Eu conheço artistas que fazem quadrinho, que trabalham no formato A2, que gostam de desenhar grande. Porque eles gostam de desenhar grande. Porque eles têm prazer em desenhar grande. Então eles pegam umas folhas A2 e fazem o desenho da página do quadrinho em desenho A2. É coisa deles. Né? Tipo, é princípio artístico deles. Super válido. Tá? Eu estou falando de uma coisa mais prática, mais técnica. Não tem um ganho substancial que justifica você falar assim, nossa, se eu não fizer no A2, não vai sair, sabe? Não tem nada técnico que impede. Certo? Respondi? Professor, será que tem problema converte, por exemplo, você desenhar no A4 350p, você converter esse desenho para um A3 650p? Tem. O que acontece? O computador, ele não consegue dar uma escala da imagem para cima sem ter que inventar informação. Então, se eu estou ampliando uma imagem, né, de 4 pixels para 8 pixels, tem 4 pixels que o computador vai ter que calcular e inventar. Já não é mais o meu desenho, já não é mais a minha arte. E a chance desses pixels serem um resultado errôneo matemático, porque ele não entendeu o que eu estou fazendo, ele está só falando, essa cor era... deixa eu tentar explicar isso aqui na minha telinha aqui. Né? Eu tenho um pixel aqui e eu tenho um pixel aqui assim, certo? E eu falo, computador, aumenta para mim, dobra o tamanho disso. Beleza. Agora ele vai pegar e vai afastar esses pixels e esses dois são os meus pixels originais. Aqui ele vai deduzir o que ele acha que é correto. E o computador não pensa, então é só um resultado de uma conta. E esse resultado da conta vai ser basicamente borrar a imagem. Ele vai perder resolução, vai perder qualidade. Então a gente não consegue fazer a escala para cima, sem perder qualidade. Se a gente fizer a escala para baixo, o problema é o quê? O problema é perder informação. Então, se eu tenho uma situação assim, né? Ele vai conseguir reduzir e manter muito próximo do que era originalmente. Mas 2 pixels se perderam. Esses pixels é que eu falo que são os pixels de imperfeição que vão sumir num desenho grande sendo impresso pequeno. São as vibrações que, se você faz um desenho que é mais tortinho, talvez desapareçam na redução. Então, para alguns artistas, fazer maior para reduzir significa que a linha vai parecer um pouco mais limpa. Tem artista que não se importa com isso, tem artista que não está nem aí para a linha ser suja, torta ou turbulenta, então ele não tem por que fazer esse downscale, né? Que aqui seria o upscale e aqui seria o downscale, né? Escala para cima e escala para baixo. Então, escala para baixo ela dá menos problema, mas ela não é livre de problemas, tá? Ela dá menos problema, porque se eu tenho uma informação que tem um pixel só, né? E eu falo para ele fazer a escala para baixo, esse pixel pode sumir. Ele pode deixar de existir, essa informação desaparece. Então não é ausente de problema fazer a escala. É só que visualmente, para o nosso olhar, o impacto é muito menor do que quando você escala para cima. E essa informação que aparece, ela deteriora a qualidade da imagem. Então a gente não faz escala para cima, a gente faz escala para baixo. Certo? Então aqui
vamos para o próximo. Terminei o primeiro bloco. Tá? Agora vamos para o segundo bloco. Yay! Super rápido essa aula. E é só para criar um arquivo. Gente, na prática vocês vão só selecionar e clicar, eu sei. Na prática vocês vão só selecionar e clicar. Mas é por mim. Essa informação existindo na cabeça de vocês, em qualquer lugar da cabeça de vocês, pode ser útil no futuro. E eu estou torcendo para não ser inútil para todo mundo. Igual a gente às vezes aprende básica na faculdade e acha que nunca vai usar. E aí fica assim, o que eu vou fazer com essa conta? Mas vamos lá. Aqui ó, é um modelo de cor. Senhor Cristo, tem vários. Obviamente que não é só 2, né? É sempre uma lista gigante de 1000 tipos de modo de cor. Vamos lá, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 modos de cor. Eu não vou entrar em todos eles porque a gente não vai usar a maioria deles. A gente vai usar só 2 desses, tá? E na verdade a gente vai usar só um desses, mas a gente vai usar um segundo de tabela. Tá? Então a gente vai usar só 2 desses métodos. Tá? Tem uma pergunta do Kaique? Eu ia perguntar se, por exemplo, se a gente fizer um desenho em algum formato já, definir o formato desse desenho e como alterar e depois. Isso. Tem. Graças a Deus. Aliás, se as pessoas querem entender qual que é a vantagem de fazer arte digital, não é velocidade. Tá? Arte digital não é rápido. Ela não torna os processos mais rápidos. E ela nem dá menos trabalho do que a arte manual, não. Isso é um engano absurdo. Você pode ficar dias pintando uma pintura digital e terminar uma pintura manual em um dia. Não tem nenhuma garantia de que o computador torna as coisas mais rápidas para a arte. Tá? Não, pois é, também não tem garantia que é mais barato. Também não tem mais garantia que é mais barato. Porque, por exemplo, um computador desse aqui, igual o meu, que não é top de linha, ele é uns 4 mil reais. O que eu compro de papel e tinta com isso não tá no gibi, velho. O que eu compro de material com esses 4 mil reais que custa um computador para fazer arte original, e arte original você vende ela na casa dos milhares de reais. Então, se eu faço uma arte original, eu posso pôr um preço de 10 mil reais nela. Então, uma arte original que eu faço num papel, eu posso cobrar um valor muito mais alto do que a máquina que eu vou fazer minha arte digital. E a arte digital, impresso, é na casa de centenas de reais. Um impresso de alta qualidade vai ser uns 150 reais. Um fine print. Né? Um fine print de 1.500 reais é um negócio raro de vender. É possível existir. Mas ainda assim, é menos que o valor da minha máquina. Então não existe garantia nem que é mais rápido e nem que é mais barato fazer as coisas no digital. O que o digital faz que o manual não faz? O digital faz as coisas serem não lineares. E isso é incrível. E isso já justifica vocês usarem digital para algumas coisas. Quer dizer que eu posso fazer alterações no processo a qualquer momento. Numa tinta, eu tenho que esperar ela secar. Basicamente, eu tenho que esperar secar as coisas no físico. Né? Não tem como eu passar a próxima camada de aquarela numa pintura aquarela se não deixar a camada secar, senão eu vou borrar minha tinta toda. Então eu tenho que esperar secar. Eu posso fazer 3, 4 aquarelas ao mesmo tempo, igual eu falei, isso não garante que vai ser mais rápido, porque o digital não está esperando secar. Mas, por exemplo, eu posso pintar as cores e as linhas e voltar na pintura das cores e as linhas a hora que eu quiser. É não linear. Então eu posso começar a pintar a cor, depois fazer a linha, depois voltar para a cor, depois voltar para a linha, depois voltar para o rascunho, posso jogar o rascunho para cima, jogar o rascunho para baixo, eu posso mudar a ordem das coisas. Esse é que é o barato do digital. O digital faz a produção ser não linear. Enquanto que a produção das coisas físicas, ela é linear. Meu papel chega uma hora que ele não aguenta mais tintas, dependendo do tipo de estrutura. Eu vou ter que terminar, eu vou ter que parar de usar ele. Tem hora que a coisa fala assim, não, peraí, eu chego em limites. E também é aquela coisa, eu vou colocar uma tinta por cima da outra, invariavelmente. Eu não consigo levantar a tinta e colocar a tinta por baixo de outra tinta. Essa é que é a graça do digital. O digital, eu posso programar o jogo antes de ter as artes do jogo. Eu posso fazer as artes do jogo antes de programar o jogo. Eu posso desenhar as peças antes de fazer o manual. Eu posso fazer tudo. E quando você está fazendo uma coisa meio física, não tem como eu imprimir o jogo sem eu ter a arte do jogo feita, não é?
Eu preciso fazer a arte primeiro, se é todo mundo físico. No mundo digital, não. Você troca a ordem de tudo. Você lança o jogo até sem usar, se você quiser. Então, o digital ele permite que você mude a ordem dos fatores. E isso é incrível. Esse é o motivo pelo qual o digital é tão legal. Porque ele torna a produção não linear em todas as etapas. Então você pode, como o Kaique percebeu, você pode ir lá e fazer uma imagem e depois alterar essa imagem. O que a gente vai ter é o quê? Umas guias de boa conduta. Por exemplo, upscale eu posso fazer. Não é legal fazer, mas eu posso. Eu tenho o poder de fazer. Eu não consigo pegar um papel físico A4 e transformar ele num papel A3. Ele não vira um papel A3. Para fazer isso, eu tenho que ter um processo linear de capturar ele, fotografar, depois revelar essa fotografia, imprimir. É um processo linear. No digital, eu troco a hora que eu quiser. Hoje é A3, amanhã é A4, depois é A2, eu troco a hora que eu quiser. Essa é mais conduta de boas práticas. Certo? Deu para entender isso? Então vamos lá. Modelo de cor. Eu tenho aqui 6 modelos de cor. Mas na prática, a gente só tem 2 que a gente vai lidar com eles de fato. Tá? A gente vai lidar com as cores RGB, que é a cor da tela. E a gente vai lidar com as cores CMYK, que são as cores de impressão. Essas são as cores que a gente vai lidar com elas, certo? Qual que é a diferença dessas duas? Vamos voltar aqui para o meu A3. Não, A3 não, A4, né? Era A4. Então, vamos lá. Eu estou usando esse outro programa aqui como suporte didático hoje, gente. Mas é só porque eu não quero sair daquela tela, tá? Então, deixa eu abrir aqui o que é uma... Opa, eu quero abrir RGB Concept XF. Done. Pictures, Print References, RGB Concept. Aí, open. Isso aqui é um conceito de impressão e eu quero o RGB Concept aqui, PSD Screen Concept. Tá, deixa eu pegar essas duas imagens aqui. Deixa eu dar um single window aqui para me ajudar também. E vamos lá. O conceito de uma imagem RGB, que é o que a gente vai usar na maior parte das nossas produções, é o conceito de uma imagem que tem 3 canais de cor, tá? E cada um desses canais de cor está acendendo uma das luzes que tem nos meus projetores ou telas. As telas, esse projetor e a minha tela do computador, e a tela do computador que você estiver assistindo esse vídeo gravado também, ela tem pixels de 3 cores. Ela tem pixel azul, ela tem pixel verde e ela tem pixel vermelho. E esse pixel, ele tem uma intensidade de quão aceso ele fica. Então eu posso deixar ele meio apagadinho ou ele totalmente aceso, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui meu canal de vermelho, certo? Em alguns lugares, esse canal de vermelho está super apagado. Em alguns lugares, ele está 100% apagado. Mas é isso que ele está fazendo. Esse canal de vermelho está falando, está muito aceso ou pouco aceso esse pixel. Está muito aceso ou pouco aceso esse pixel. É só uma intensidade de aceso ou apagado. É uma coisa que é um sistema de cor que a gente chama de cor aditivo, porque ele está somando luz, né? Ele está adicionando luz na coisa. Tá? E aí tem o canal de verde e o canal de azul. Cada um deles está acendendo numa intensidade diferente. Em alguns lugares, a gente vai ter algum canal que vai ser mais intenso do que os outros, né? Então, dependendo do tipo de cor que eu tiver, vai ter mais presença de um ou outro. Quando eu ligar 2 canais aqui, ó, eu liguei o vermelho e o verde. Eu já consigo ver os tons amarelados e os tons avermelhados. Eu já consigo ver que tem menos intensidade de verde aqui do que intensidade de vermelho aqui. O vermelho está mais aceso aqui do que o verde. Então, fica ligeiramente avermelhado esse pedaço, porque predomina a luz vermelha. Mas ele já consegue fazer tons de amarelo. Somando as duas luzes, eu consigo fazer tons de amarelo. Se eu colocar o próximo canal de cor aqui, eu já consigo fazer o quê? Os brancos
aonde está tudo aceso. Então aqui em cima, que é super branco, todos os canais estão muito acesos. A soma deles vai me dar uma luz branca. Né? Aonde todos os canais estão apagados, vai ficar preto. A soma dos dois canais, então se eu somar aqui verde e azul, eu vou ter os tons de ciano, né, os azuis claros. E se eu juntar vermelho e azul, eu vou ter os tons de magenta, né? Então, eu vou ter essas combinações. Somando os três canais, eu tenho uma imagem totalmente colorida. Certo? Tranquilo? Esse é o método de trabalho para a gente que está fazendo conteúdo digital. Então, esse é o formato que a gente usa mesmo, tá? Para trabalhar em digital, a gente usa esse formato. A gente não tem por que usar outro formato, tá? O computador é RGB e a tela é RGB e a maioria dos softwares, se você não estiver usando um formato com RGB, ele vai travar um monte de ferramenta, porque ele vai falar, eu não consigo fazer essa conta se não for em formato RGB. Certo? Mas as impressoras trabalham com formatos ciano, magenta, amarelo e preto. Ou seja, esse meu RGB vai ser convertido para tinta. E tinta funciona diferente de tela. Na tela, a minha tela está apagada, não é isso? E eu estou acendendo uma luz. E aí eu estou acendendo outra luz e estou acendendo outra luz. Então a tela está ficando mais clara toda vez que eu entro com informação. Quando a gente está imprimindo, o meu papel é branco. Ele já é o mais claro que eu tenho. Eu estou escurecendo o papel, então eu estou tirando luz dele. Então esse é um método subtrativo. Então, se eu vier aqui ó, e colocar a tinta ciano, vocês quase não conseguem ver, né? Então, tem tinta aqui, ó. Eu pus tinta azul no papel. Agora eu vou pôr tinta magenta no papel. Então, estou pondo tinta magenta no papel. Agora eu vou pôr tinta amarela no papel. Então, eu estou escurecendo o papel, ele está ficando mais escuro e está aparecendo as cores. É difícil fazer um tom muito escuro somando essas tintas. Vai ficar escuro se eu sobrepor, mas não fica tão escuro a ponto de compensar a falta do preto. Então, para imprimir, eu preciso entrar com a tinta preta também. Eu não posso imprimir só com ciano, amarelo e magenta, porque eu não vou conseguir uma cor preta com isso. Eu vou conseguir uma cor marrom escura no máximo, mas eu não consigo que fique preto. Então, eu preciso de uma cor preta para poder fazer o complemento dessa imagem. Então, eu vou ter 4 canais de cor quando eu faço impressão. As impressoras, né, como a gente está vendo mais cedo, as impressoras elas têm exatamente esses 4 tons, porque cada cor faz um desses tons. Ciano, magenta, amarelo e preto. Então, o papel entra aqui, ele vai imprimir o azul aqui, vai imprimir o magenta aqui, vai imprimir o amarelo aqui e vai imprimir o preto aqui. Ele vai passar e aí no final vai sair a imagem colorida. A sua impressora caseira, deixa eu ver se eu acho a minha aqui. A minha impressora caseira vai ter aqui do lado um tanque para cada cor e meu cabeçote vai ter um disparador para cada cor. Então ele vai disparar cada uma das cores isoladamente. Ela não mistura as cores no cabeçote, a cor só mistura no papel. Então ele vai lá e vai pingar uma gota amarela, uma gota magenta, uma gota preta. Ele vai fazer isso porque ele vai ter os 4 cabeçotes. Uma impressora de 1200, por exemplo, ela costuma ser uma impressora com alta tecnologia. Por quê? Porque ele tem que ter um cabeçote que consegue imprimir uma gota de tinta amarela, né, tão pequena, né? Esse é o tamanho da resolução. Ou quão pequena eu consigo imprimir um pingo de tinta. Né? Então, a resolução é um pouco disso. Quanto menor o meu pingo de tinta, mais resolução eu tenho. Né? Ou seja, mais pontos por polegada eu consigo fazer. Né? Então, aqui, as impressoras de casa vão ter a mesma lógica. Elas estão imprimindo isso. Então, toda imagem que eu crio aqui, ó, no computador, mesmo se ela for RGB na criação, na hora que eu for imprimir, ela vai ficar ciano, magenta, amarelo e preto. A impressora não imprime RGB. Nenhuma impressora imprime RGB. Tá? Colocar LED na Aí não é impressão.
Aí é tela, aí já virou outra tecnologia. Mas isso tem a ver com a imagem ou o corpo, ela está sempre desse jeito. Eu não entendi. Fala de novo, porque eu realmente não entendi as palavras. Que a imagem está desse jeito por causa da complexidade dela ou com qualquer outra? Quando você fala desse jeito como? Você fala as cores dela? Pois é, essa é uma coisa que eu estou prevendo aqui para vocês. O espaço de cor da tela é diferente do espaço de cor do papel. A tela está acesa, ela está mandando luz para o seu olhar. O papel está refletindo luz. Não tem como a cor de uma tela ficar perfeitamente igual à cor de um impresso. A gente consegue fazer uma boa aproximação. E a gente consegue manter uma boa relação de contraste entre as cores do papel e as cores da tela. Falei assim, não, está próximo bastante para eu ficar satisfeito, mas igual não tem como. Até porque a gente não consegue fazer duas telas ficar com a mesma cor. Você pega a tela do seu celular e olha a tela do seu TV, as cores ficam diferentes. Imagina ainda querer que a cor da impressão fique igual. Igual a qual tela? Tipo, vocês estão vendo aqui em sala de aula, os alunos estão aqui na sala de aula vendo a gravação, eles estão vendo a tela projetada. Então eles estão vendo a reflexão de uma luz, que é diferente da minha tela que está aqui, que é um LED aceso na minha cara. Né? Então, essa é uma coisa que você tem que saber. A cor RGB da sua tela nunca vai ficar a cor impressa no seu papel. Tá? Não tem como, não é possível. Pode ter coincidências, cores que ficaram... Ah, não, mas essas cores dessa impressão ficaram iguais às cores da minha tela. Maravilha. Se você pegar essa imagem e colocar numa outra tela, já vai ficar diferente. Então você consegue só uma aproximação, tá? Mas igual não vai ficar. Então quando a gente passa para o ciano, magenta, amarelo, preto, sim, as cores mudam. Alguns softwares te dão uma previsão dessa mudança. Você muda, ele já fala assim, olha, já estou te dando uma previsão da impressão. Eles fazem uma prova de cores tentando simular aonde que a cor vai perder intensidade. Então dá para ver que as cores ficaram bem mais apagadas aqui do que aqui. Elas são mais vibrantes no meu RGB e mais apagadas no meu ciano, magenta, né, e preto. E, de novo, não tem uma solução para o impresso disso aí. Né? Aqui é uma prova de cor, né? Eu estou simulando o papel, mas não tem como. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não tem por que vocês trocarem isso aqui. Tá, é um pouco mais do que isso. Vamos lá. Existem trabalhos que vão pedir que você troque. Existem trabalhos que vão pedir. Se você for trabalhar com coisas impressas, vai ter cliente, vai ter empresa, vai ter demanda que fala assim, não, mas me entrega a imagem em ciano, magenta, amarelo e preto. Vai ter gráfica que vai pedir isso. Fala assim, não, mas eu quero a imagem em ciano, amarelo, magenta e preto. Então é uma coisa que vocês podem encontrar. Ou seja, não é um formato que eu vou criar a minha imagem para trabalhar, mas é um formato que eventualmente eu vou ter que lidar com ele. Quer dizer que eu não posso criar a imagem ciano, magenta para trabalhar? Claro que pode, mas você vai estar perdendo uma série de recursos do software. Não existe uma justificativa que não seja, tipo, princípios artísticos para você fazer isso. Isso. E, no geral, a gente nem precisa fazer a troca. No geral, a gente não precisa fazer a troca, tá, gente? No geral, o que a gente precisa é definir qual que é a profundidade de cor e qual que é o perfil de cores da minha imagem. Aqui, ó, a profundidade de cor é quantos bits por canal de cor ele vai usar. Tá? O padrão aqui que eu puxei aqui é 32 bits por canal. Isso quer dizer que cada canal aqui vai ter 2 elevado a 32, 2 elevado a 32 intensidades de o quão aceso ou quão escuro está uma cor. Né? Então, se a gente pensar nessa profundidade aqui, ó, então, a profundidade de cor é uma potência, tá? É 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5. A gente está lidando com isso aqui quando a gente fala em profundidade de cor, tá? Então, essa profundidade de cor aqui, ó, depth, é
2 elevado a 32. Tá? Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Isso aqui é a profundidade de uma fotografia analógica, uma fotografia química. A fotografia digital, ela depende da máquina, mas a fotografia química, não sei se vocês já viram película de cinema, né, que é uma tira com as fotografias de plástico assim. Vocês já viram película cinematográfica ou película de fotografia? O negativo? Essa tecnologia aqui suporta esse tanto de cor, de profundidade, porque é um processo químico. Então ela consegue ter todas essas informações numa fotografia química. Ela é o quê? Ela é a captura química da luz numa superfície com uma emulsão sensível à luz. Então ela consegue todos esses dados, mas a gente não tem monitores que têm essa profundidade de cor. A gente não tem nem impressora que faz isso. Tem impressoras, é mais comum encontrar impressoras que conseguem fazer 2:16. Isso é mais comum. Impressoras que têm 16 níveis de intensidade aqui nessa potência. Né? E as telas, a maioria das telas se viram com 2 elevado a 8. Tá, isso aqui, o que isso me diz? Vamos fazer essa conta aqui. Ó. 2 elevado a 8 significa 256 variações de tom daquele canal. Então, por exemplo, no meu RGB aqui, ó, nesse datashow aqui, esse é um datashow, um projetor. A minha tela também aqui do meu computador é assim, não sei qual é a sua tela, tá? Mas a tela do meu computador, ela tem 8 bits por canal. Então ele consegue fazer 256 variações de tom para o vermelho, 256 variações de tom para o verde e 256 variações de tom para o azul. Se eu multiplicar todos esses, eu vou ter uma infinidade de cores. Né? Eu vou ter milhares de cores. E já é bom demais, porque eu vou ver, vou ficar tudo feliz, colorido, tudo bonitinho. A gente não é muito comum ter monitor com mais do que isso. Tem, não é só não é tão comum que exista. Mas tem monitor com 2 elevado a 10, 2 elevado tem monitor com menos, tem monitor que é 2 elevado a 6. Então, tecnicamente, o que a tela te entrega pode variar. Tá? Então, às vezes você está trabalhando com uma profundidade de cor que não está vendo. Impressora, é mais comum eu ver ela ter 2 elevado a 16 tons de intensidade daquela tinta, da opacidade daquela tinta. É um processo mecânico, então a gente consegue ter uma calibração mais fina. 2 elevado a 16 dá quanto? Quem é que faz as potências aí para mim? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 65 mil? É isso? 65 mil. Tá. É isso mesmo? 65 mil? Tá, vou confiar. Só uma pessoa falou, vou acreditar. Então, 65 mil variações de tom para um único canal. Então, eu tenho 65 mil variações de amarelo. Aí entra de novo aquela coisa. Eu preciso desse tanto de variação? É necessário esse tanto tipo de variação? O tipo de impressão que eu estou fazendo requer esse tipo de variação? Então, a gente só vai usar esse tipo de profundidade de cor maior, né? Igual, por exemplo, 2:32 é muito importante se você está capturando um negativo de uma fotografia e você quer reproduzir o que esse negativo de fotografia faz. Então você vai precisar ter o mesmo volume de dados que a informação original. Geralmente, para fotografia científica, a gente quer exatamente isso aqui. A gente quer ter o mesmo número de cores que está na minha foto capturada na hora que eu for imprimir ou mandar os dados. Nem todo formato de arquivo aceita isso aqui, inclusive. Só formatos arquivos de extrema qualidade aceitam isso. Tá? Arquivos como JPG, eles nem aceitam tipo, grandes profundidades de cor. Tá? Então, para a gente vai ficar entre esses dois aqui. Tá? A gente vai ficar entre esses dois aqui. Não tem necessidade da gente fazer uma imagem mais pesada, sendo que nosso monitor não está fazendo isso e provavelmente nossa impressora não vai fazer isso. Né? E também visualmente não faz diferença. Tá? Você não vai ver tanta diferença assim, a ponto de falar, tá, essa aqui é com 16, essa aqui é com 32. Tá? Porque depende muito da arte que está sendo criada. Então não é uma garantia, se eu fizer com mais profundidade de cor, eu vou ter mais cor na minha impressão. Não, se você pegar uma folha e preencher ela de vermelho,
Não importa se você está com 64.256 ou com 32, você vai imprimir o quê? O máximo de vermelho. Né? Não vai fazer diferença. É nas nuances é que isso faz diferença. E, de novo, a gente talvez não perceba, porque a impressão ela é feita de pontinhos de tinta. E isso é muito diferente da cor suave que a gente tem no mundo real. Então, a impressão é feita disso aqui, ó. Um monte de pontinho de tinta sobreposto. Então, vai ter novas variações de tinta, mesmo se você usar só 8 bits por canal, a sobreposição disso vai te dar mais profundidade na hora que você imprimir. Então, não é um fim do mundo você trabalhar com 8 bits, por exemplo, não vai trazer nenhum prejuízo grande que justifique você falar assim, nossa, não dá para fazer com 8 bits. Mas é comum que vocês encontrem em processo de mercado a pessoa pedindo para você trabalhar com 16. Tá? E se você for trabalhar com cinema, talvez eles peçam que você trabalhe com 32, porque geralmente os processos de cinema são processos fotográficos e a gente está lidando com um número de cores alto que vai misturar com cores de fotografia, então geralmente a gente está trabalhando com coisas assim, e processo científico também, quando você está pegando informação fotografada cientificamente, você também faz isso. Luiz, você tem uma pergunta? Aqui tem 16 bits inteiros e 16 bits flutuantes, no caso, por exemplo. Pois é, o que é o valor flutuante e o que é o valor inteiro? Vamos lá. Integral é quando você tem 1, 2, 3. Então, esse é o valor integral, é o número redondo. Quando eu tenho 1.1, isso aqui é um flutuante. Tá? Então, 2.1 ou 2.0, 2.0, né? 2.00, né? Então, isso aqui é um valor flutuante, isso aqui é um valor integral. Tá? Vamos vir aqui, ó. No caso, para a gente não precisa lidar com o valor flutuante. O valor flutuante é, de novo, quando a gente está lidando com um número de dados muito maior do que os que eu consigo enxergar. Então eu preciso o quê? Eu preciso interpolar a conta. Então eu preciso falar assim, nossa, de novo, fotografia científica, você está fotografando as cores de uma borboleta. Mas é para ciência, não é para impressão. Então eu, como ser humano, eu não enxergo as cores que a borboleta tem, todas elas. Meu olho não enxerga todas as cores que existem no mundo. Nosso olho enxerga, na verdade, só tudo que é infravermelho e ultravioleta. Acima do ultravioleta tem cor que a gente não enxerga. Né? Abaixo de infravermelho tem cor que a gente não enxerga. Nosso olho não enxerga. Mas existe cor nesse espaço. Existe frequência de onda que a gente não está enxergando. Ela está lá e a gente não enxerga. Se eu quero registrar esses valores, eu preciso dessas nuances. Então, eu precisava assim, olha, existe um valor aqui e existe outro valor que eu enxergo. Calculo o meio do caminho entre eles, interpolo entre eles. Então, me fala o que tem entre 1 e 2. Me fala qual que é o valor numérico que tem entre 1 e 2. Aí eu preciso do valor flutuante. Mas se eu estou escolhendo canal de cor para impressão, eu não preciso. Então, a gente pode ficar com os integrais. Tá? Então, aqui ó, vocês podem escolher 8-bit integral ou 16-bit integral. Que tá ok, tá? Quem tiver mais quiser fazer mais testes de impressão em casa, né, para ver se consegue na impressora dele ver alguma diferença entre 8 bits e 16, fica à vontade, tá? E a gente pode sempre reduzir, né, os bits, sempre dá para reduzir, cortar. Então, se você quiser fazer com 16 para depois converter para 8, não tem problema, tá? Mas não tem por que fazer com 32. Tá? Não, a gente não tem nenhuma demanda na nossa área que peça que a gente faça com 32 bits por canal. Só se a gente estivesse fazendo, de novo, registros científicos de espécies e extinção, essas coisas, que você precisa ter dados que talvez você nem saiba que existe. Fotografia espacial é um pouco disso, né? Fotografia espacial você está pegando informações que você não enxerga, mas você sabe que tem um valor ali. Então você precisa de muitos dados para esse tipo de situação. Tá? E aqui ó, vem a última coisa que é o perfil de cor. O perfil de cor é como que o RGB vai ser traduzido para ciano, magenta, amarelo e preto. Tá? Então é esse cara aqui que faz a tradução de um para o outro. Tá? Então as nossas cores, elas são RGB. Então, essas são as cores que a gente tem. Tá? RGB. Mas a impressora não tem RGB.
ela tem ciano, magenta e tudo mais. Então, o que vai acontecer? O perfil de cor vai me falar assim, quantos por cento de vermelho equivale a magenta e amarelo? Então, você, eu tenho 100% de vermelho. Quanto que eu tenho que usar de magenta e amarelo nessa impressora para conseguir vermelho? Então, é uma comunicação entre o RGB e o ciano da impressora. A gente consegue baixar os arquivos de perfil de cor das impressoras. Eu tenho um aqui no meu pendrive, por acaso, que eu baixei essa semana para usar a minha impressora lá em casa. E eu baixei no próprio site da Epson, né? Então eu fui lá no site da Epson e baixei o perfil de cor da impressora que eu sou dono. Tá? Deixa eu abrir aqui o... Eu abri, mas não sei onde é que eu coloquei ele. Se eu não achar aqui no meio dessa lista gigante de arquivo, a gente procura de novo, não tem problema. Então, vamos lá, Epson, L121, Color Profile. Aí eu vou gerenciar cores com perfil de cores, lá no site da Epson. De novo, minha impressora é Epson, e é por isso que eu estou entrando nela aqui, se a internet me ajudar, obviamente. Então, aqui eu vou usar o Windows, né? No meu caso. Então, aqui eu tenho dentro desse site como que a gente associa os perfis de cor, tá? Como que eu posso associar o perfil de cor. Deixa eu voltar aqui só para... Deixa eu voltar aqui para... E aqui vamos fazer o download do perfil de cor, o arquivo, né? Então aqui, ó, eu tenho o tipo de papel, né? Vou ter o tipo de impressora e ele vai me dar um arquivo que é um arquivo ICC. Gente, eu vou ter que usar meu histórico para achar onde que eu baixei esse cara aqui. Deixa eu ver. ICC Profiles, by Media Type, Mac, Windows, Match Paper, Fine Art Papers, Canvas Papers. Vou pegar um Match Paper aqui. Baixou um executável, não é isso que eu quero não. Eu quero o ICC. Vou ter que voltar. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Vou colocar um download aqui só para eu ver se eu consigo baixar. Se eu não conseguir, não tem problema não. Eu não vou gastar o tempo de aula fazendo a pesquisa toda de novo, não. Depois eu vou achar isso aqui. Vamos baixar nesse ICC Profile L121. Aqui, ó. Windows. Outro. Então aqui, ó, eu vou baixar esse arquivo ICM, tá? Esse arquivo ICM eu consigo abrir num software. Esse arquivo ICM aqui eu consigo abrir no software e falar assim, associa essa imagem a esse perfil de cor, tá? Então eu consigo fazer essa associação. É obrigatório? Não. Não. Aqui o padrão do Krita é esse LB2, que esses padrões geralmente são a melhor média que a empresa que desenvolve o software achou entre várias impressoras. Fala, esse é o perfil de cor que mantém a melhor média entre proximidade de cor do meu software com as impressoras. Então não tem problema eu manter isso aqui não. Mas, se você imprimiu, está ficando muito escuro, se imprimiu está ficando muito claro, talvez valha a pena você trocar o perfil de cor que você vai usar. Tá? Talvez valha a pena. Então, você tem que fazer testes de impressão, tá? Para testar isso. Tem que fazer teste de impressão na sua casa. A ideia é fazer vários testes pequenininhos numa folha só, cada um com uma configuração diferente, para ver qual que atende melhor. Né? Geralmente a gente começa como? Você pega a sua imagem pequenininha, manda imprimir e vê se está ok. Se está ok, você não precisa mexer em nada.
Se não está ok, aí você vai lá assim, tá, o que eu posso mudar? Posso mudar o perfil de cor? Posso mudar o perfil de cor. Mudo o perfil de cor, imprimo de novo. Não tem porque você converter a imagem para ciano magenta para imprimir em casa, tá? Isso não tem necessidade. Tá? Mas aqui, ó, isso aqui, então, se eu quiser pegar um profile e importar um profile, eu posso vir aqui, downloads, e importar e ter agora um perfil adicional que eu criei. Tá? Então, eu posso trazer novos espaços de cor se a impressora veio com algum, sei lá. Tá? Então, você consegue complicar muito essa etapa de criar uma imagem. Tá? Você consegue complicar demais ela. Certo? Tranquilo? Beleza. Então, vamos criar aqui a minha imagem, finalmente. Tá? Outro teste que vocês vão fazer. Se você pegou, deixa eu pegar aqui um lápis aqui. Se você pegou um formato de imagem e sentiu que ele está pesado para sua máquina, se você está desenhando e sentiu que está pesado, reduz a profundidade de cor. Não reduz os pontos de impressão, nem reduz o tamanho da imagem, não, porque isso vai afetar a sua impressão. Mas a profundidade de cor, a gente consegue se livrar com ela. Então, se está pesado, antes de reduzir tamanho de imagem, essas coisas, reduz a profundidade de cor, vai para 8 bits. Faz muita diferença. A diferença é de 256 para 65 mil variáveis. Então, é muita diferença para desempenho. Tá? Vamos criar de novo. Não vou salvar. Então, novo. A4. 8 bits. Se você sentir que está pesado, cria 8 bits, que está ótimo. E aí, antes da gente criar minha imagem, deixa eu passar rapidinho aqui. Se você sempre cria um layer para desenhar, se sempre começa desenhando criando um layer, você pode vir aqui e pedir para ter 2 layers de uma vez só. Para não ter que ficar criando um layer. Ter o layer do fundo e o layer da extremidade. Se toda vez que você começa um arquivo você adicionar um layer, você pode pedir para ter um layer a mais aqui. Tá? Então, aqui eu vou ter meu background e meu paint layer. Isso é meio útil para quem está fazendo rascunho, tá? Porque se eu apagar o meu fundo, eu posso estar apagando realmente o branco para a transparência. E às vezes eu não quero perder o meu fundo branco. Tá? Então é bom você ter 2 camadas aqui. Que aqui, se eu apagar aqui o que eu estou desenhando, meu fundo está inteiro. Mas se eu apagar meu fundo, se por acaso eu apagar o fundo, eu posso terminar só com vazio. Né? Então é bom ter essa organização aqui. Tá? Outra coisa que é bom é que se você vai fazer um trabalho, né? Tipo, se você vai fazer uma ilustração, né? Provavelmente você vai querer rabiscar o que você quer fazer aqui e depois mudar a opacidade para finalizar melhor, né? Você não vai querer, tipo, ter o fundo como também a sua marcação de rascunho, tá? Então, quando a gente pensa em rascunho, a gente está pensando em, tipo, um layer pro rascunho. Gente, como é que ele está falhando tanto hoje? Como é que ele está falhando? Será que a pilha está acabando? Tá. Então, eu não preocuparia em fazer o rascunho com uma cor mais leve, obrigatoriamente. Né? Uma camada separada já ajuda. Mas é interessante você fazer com um tom mais claro, né? Se você quer construir a informação devagarzinho. Se você tem dificuldade em lidar com pressão, essas coisas, e você quer fazer a marcação primeiro, né, antes de vir reforçando a linha, é legal você ter uma cor mais clara para fazer essa marcação. Outra coisa é que se você fizer um rascunho com uma cor mais clara, fica mais fácil identificar o que é a linha do rascunho e o que é a linha da arte final depois. Tá? E aí, vamos diferenciar para a gente aqui o que é rascunho do que é layout, tá? Para a gente entender uma coisa sobre isso, tá? O rascunho é o desenho mais livre e mais eu não sei o que eu estou fazendo que a gente tem no processo, tá? Por exemplo, eu não sei o que eu vou desenhar aqui. Alguém tem alguma sugestão?
Uma bola de futebol. Tá. Eu não sei o que eu quero fazer com isso. Eu não sei se eu quero, por exemplo, desenhar a bola sendo arremessada e no alto. Eu não sei se eu quero fazer a bola no canto, no meio do gramado. Eu não sei se eu quero fazer a bola acertando, né, o canto da trave. Tudo isso é rascunho. Tudo isso é rascunho. Ou seja, todas as ideias, elas são eu explorando o que eu quero fazer. Tá? Então, beleza, vamos fazer, deixa eu fazer uma composição aqui, que é o topo da trave, né? Eu acho que tá bom. E aí, primeira coisa do rascunho, eu não estou pensando na bola de futebol, eu estou pensando na imagem inteira. Diferença muito grande de desenhista profissional para a gente que está aprendendo é, o desenhista profissional ele fala assim, tá, eu tenho que preencher uma folha inteira, então eu tenho que pensar o que tem nela. Então ele já vai pensar assim, tá, eu vou fazer o topo da minha trave, né? A bola vai estar batendo na trave aqui. Aqui eu consigo fazer a rede, eu talvez consiga fazer arquibancada lá no fundo com plateia, né? E, tipo, eu não preciso ficar tempo demais nisso aqui não, porque eu não sei se é isso que eu quero. E se eu sou o responsável por isso aqui, eu posso desistir a qualquer momento, né? Assim, não, pera, não é isso que eu quero. Vamos criar um novo aqui. E vamos fazer, não, talvez seja mais interessante fazer a bola em repouso na grama, né? Talvez seja mais interessante fazer ela em repouso na grama. Talvez fazer ela com a grama pegando aqui, né? Talvez ela projetando uma sombra e talvez fazendo a sugestão do gramado, das coisas. Quero fazer arquibancada? Isso está no estádio, né? Se está no estádio, aqui está muito paralelo. Será que eu consigo fazer melhor se eu fizer tipo uma curvatura assim, né? Como se tivesse, né, a estrutura ali da minha arena, né? De novo, vai ter a plateia aqui, vai ter a bola aqui, né? Será que essa ideia é mais interessante? Não sei. Vamos fazer mais uma. Vocês entenderam o conceito de rascunho? Rascunho é isso, eu estou explorando a imagem que eu quero fazer. Vamos fazer a bola acertando um pombo. Né? Né? Será que é isso que eu quero? Né? Então, eu estou explorando o conceito. Eu estou explorando o conceito. Isso é rascunho. Layout é quando eu pego esse rascunho e falo assim, não, mas vamos definir onde é que eu vou querer finalizar as coisas. Então, se eu pegar essa imagem aqui e falar assim, não, beleza, isso aqui é o que eu quero. Mas, obviamente que não dá para entender minha bola aqui, né? Ela não tá notável o que é minha bola. Então, deixa eu tentar melhorar aqui e fazer já, tipo, aonde que vai estar a divisão dos gomos dela, né? Então, tentar definir, tipo assim, será que eu... Não precisa estar perfeito não, mas tipo, eu já consigo definir, por exemplo, qual que é o gomo escuro que eu vou ter. Onde que vai estar mais escuro? Eu vou querer, tipo, os gomos escuros ao redor ou no centro, né? Então, eu estou tentando fazer o quê? Já a linha que vai ser finalizada. Então, eu vou ficar com muito mais cuidado nisso aqui. Não, eu posso errar, posso apagar, posso fazer variação, né? Posso explorar isso aqui bastante. A ideia é que isso aqui vai ser finalizado depois, mas quem for finalizar isso não vai ter dúvida sobre onde tem que fazer os detalhes do meu desenho. Inclusive, se eu quiser fazer partes com cores diferentes, porque eu estou com medo do sujeito que vai finalizar, que pode ser eu mesmo, confundir uma linha com a outra, então eu posso vir aqui trocando os tons, né? Já falando, não, aqui a cordinha ela tem um voluminho, né? Tipo, eu quero que né, cada uma dessas cordas já tenha o volume adequado dela. Né? Já vou colocar se tem sujeira, se tem detalhes na trave que eu quero finalizar. Então,
o layout vai ser essa etapa levada até o final da marcação toda. Quando eu terminar de marcar todos os detalhes, eu vou ter finalizado o layout. Tá? Então a gente tem essas duas etapas de estudo de desenho. O rascunho, que é a marcação mais rápida, né? A marcação mais ágil do desenho para explorar a ideia, e o layout. No rascunho, eu já estou pensando onde é que vai ser a minha imagem mesmo, eu já estou tentando fazer a composição final. Então, no rascunho eu já estou tentando assim, como que é a minha ilustração, como que é a minha imagem como um todo. Tá? No layout é como são os detalhes dessa imagem. Tá? Então, a gente vai ter um momento de exploração de rascunhos na nossa próxima aula. Tá? Então, a gente vai ter, na nossa aula, a tarefa de criar as imagens no formato e fazer um rascunho nessa imagem. Eu vou propor os temas de rascunho, igual vocês propuseram a bola de futebol para mim, eu vou propor os temas de rascunho para vocês exercitarem no desenho, certo? Tranquilo? Antes de vocês irem embora, vocês estão comigo aqui ao vivo, tem chamada para fazer, porque agora eu tenho acesso à chamada. Então tem chamada para fazer, então espero fazer a chamada. Para quem viu no YouTube, obrigado por assistir. Espero que ajude alguém de alguma forma, tá?